Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Eu não costumo falar disso. Até hoje, ninguém acredita. Dizem que é trauma, estresse, cansaço. Mas eu sei o que eu vi. Eu tava lá. E tem coisa que a gente vê que nunca mais sai da cabeça. Trabalhei quase 2 anos como segurança noturno de um parque de diversões no interior. O lugar já tinha sido bonito um dia, desses parques fixos com roda gigante, tiro ao alvo, algodão doce, gritaria de criança. Mas nos últimos tempos tinha virado um cemitério de sucata colorida. Falência, dívidas, abandono. A empresa que cuidava da vigilância mandava um segurança por vez, turno da meia-noite às 6. Eu pegava firme, dava minhas voltas, anotava no caderno de ronda, escutava música no rádio. No começo, até gostava da solidão. A cidade era silenciosa, o parque mais ainda. Mas depois da segunda semana, comecei a notar umas coisas estranhas. Era sempre às 3 da manhã. Nunca antes. Nunca depois. 3 cravadas. O relógio do meu pulso vibrava, eu usava um daqueles digitais com cronômetro. E no mesmo instante, ouvia a musiquinha. Não era o som ambiente do parque, não era rádio. Era o carrossel. Aquela musiquinha infantil, bem antiga, saindo de alto-falantes que nem deveriam funcionar mais. Tocava como se alguém tivesse ligado o brinquedo. E as luzes começavam a girar. Aquelas lâmpadas coloridas piscavam devagar, como se lutassem contra os anos de ferrugem e pó. Na primeira vez, achei que fosse trote, algum invasor. Corri para lá com a lanterna. O lugar parecia vazio. Só que o carrossel girava sozinho. Os cavalinhos subiam e desciam como se tivesse alguém montado. Mas não tinha ninguém. Desliguei a chave geral do painel. O carrossel parou. Fiquei ali parado por uns minutos, o coração martelando. Anotei no caderno como falha técnica e segui o resto da noite fingindo que estava tudo normal. Só que aquilo se repetiu. Toda a maldita madrugada. Às 3. Depois da quarta noite, levei um pendrive com música gospel e pus no rádio para tentar espantar o medo. Não adiantou. Às 3 da manhã, a música do carrossel sobressaía qualquer som, como se viesse de dentro da minha cabeça. Teve uma noite em que eu travei. Não consegui sair da guarita. Só escutava a música de longe, e depois, passos. Passos de criança correndo, bem leves, girando ao redor da cabine. Quando criei coragem de sair, o carrossel estava parado, mas faltava um dos cavalinhos. O branco, com a crina dourada. Pensei que eu estava ficando louco. Fui rever as gravações das câmeras no dia seguinte, no escritório da empresa. Pedi o backup daquela madrugada. O técnico até brincou dizendo que eu devia estar vendo a loirinha do carrossel. Quem? Perguntei. Ele desconversou. Só riu e me deu o HD externo. Cheguei em casa, liguei o notebook e assisti sozinho. O vídeo era em preto e branco. Mostrava o carrossel girando, exatamente às 3 horas. Um dos cavalinhos estava ocupado. Tinha uma menina montada. Devia ter uns 7 anos. Vestido branco, cabelo molhado cobrindo o rosto. Ela não se mexia. Só girava. 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 Mas quando o carrossel parou, ela virou o rosto direto para a câmera, mesmo de longe. Como se soubesse que eu estava assistindo agora, dias depois. Na gravação, dava para ver o momento em que eu cheguei perto do brinquedo. A menina ainda estava lá. Eu nunca vi ela ao vivo. Mas na câmera, ela não saiu dali. Desliguei tudo. Deixei o HD no armário e pedi transferência na semana seguinte. Aleguei problemas familiares. Nunca mais pisei naquele parque. Uma semana depois, soube que um novo segurança tinha desaparecido. A polícia não achou sinal de arrombamento, nem sangue, nem nada. Só o boné dele, pendurado na barra do carrossel. E o brinquedo?
Estava girando. Desde então, não escuto mais musiquinha. Mas às vezes, acordo às 3 da manhã sem motivo nenhum. E juro que ouço alguma coisa ao longe. Como um som abafado de cavalo subindo e descendo. Um giro suave, insistente. E sempre, a mesma melodia infantil ecoando na minha cabeça. Nunca gostei de palhaços. Nem quando era criança. Tinha algo de errado neles, aquele sorriso forçado, os olhos vidrados, a maquiagem que escondia qualquer traço humano. Quando comecei a trabalhar no Parque Sol da Alegria, já era adulta, e mesmo assim aquela sensação de desconforto voltou com força. Meu turno era o último. Entrava às 10 da noite e saía às 4 da manhã, limpando as áreas de alimentação, os banheiros e, eventualmente, os brinquedos. Ninguém queria pegar o turno da madrugada. Diziam que o parque mudava de cara quando anoitecia, como se ele respirasse sozinho, esquecendo que os humanos já tinham ido embora. Na primeira semana, só notei as coisas óbvias: vento estranho, bonecos se mexendo sozinhos com o balanço do tempo, barulho de metal estalando. Mas na segunda semana me mandaram limpar uma atração que ficava isolada, uma cabana de madeira, com uma placa meio apagada que dizia "Ria com o palhaço Beluco". Nunca tinha ouvido falar daquela atração. Nem as crianças iam ali. Parecia esquecida. A chave que me deram nem encaixava direito. Tive que forçar a maçaneta. A porta rangeu alto, como se ninguém abrisse aquilo há anos. Lá dentro, o cheiro de mofo e algodão doce podre me fez enjoar. Era uma sala circular, com cadeiras enfileiradas e um pequeno palco coberto por uma cortina vermelha rasgada. No centro do palco havia um manequim vestido de palhaço, sentado numa cadeira. A pintura do rosto era tão grotesca que parecia sorrir e chorar ao mesmo tempo. O nome dele estava bordado no peito da camisa, Beluco. Naquela noite, limpei rapidamente e saí. Mas antes de ir embora, ouvi uma gargalhada abafada. Voltei, pensando que fosse algum som gravado ou um rádio esquecido. Mas não tinha nada. O manequim estava de pé agora, no centro do palco. Juro por Deus que não deixei ele em pé. Fechei a porta com força, travei e fui direto para a guarita. O vigia, um senhor chamado Ali, só me olhou com um ar de pena. Mandaram você para a cabana do Beluco, né? É. Que palhaço é aquele? Boneco mecânico? Ari tragou o cigarro e respondeu com a voz arrastada. Ele não é boneco, moça. Ele foi gente. Fiquei olhando, sem entender. Ele continuou. Era o palhaço do parque, antes de tudo isso virar esse circo abandonado. Dizem que fazia as crianças rirem como ninguém, até uma delas desaparecer. Segundo Ari, nos anos 80, o parque tinha fama de ser o mais alegre do interior. Beluco era a estrela. Mas uma garotinha de 6 anos desapareceu dentro da cabana. Os pais disseram que ela entrou para ver o show e nunca mais saiu. Vasculharam tudo, mas nunca encontraram a menina. Nem vestígio. Depois disso, o parque caiu em decadência. Beluco sumiu por uns dias e foi encontrado enforcado nos bastidores da própria atração. Desde então, a empresa não conseguia vender o terreno da cabana. Os compradores desistiam depois de entrar lá. Alguns diziam que o manequim mudava de posição sozinho. Outros juravam ouvir a criança chorando nos fundos. Pensei em pedir demissão, mas o salário era bom e eu precisava pagar o aluguel. Passei a evitar a cabana, só limpava por fora. Até que numa noite chuvosa, me disseram que precisavam de reforço para uma limpeza urgente. Festa no fim de semana. Queriam tudo brilhando. Entrei com balde, vassoura e uma lanterna, já que a luz interna não funcionava. A cortina estava aberta, e o palhaço não estava mais lá. O palco vazio. As cadeiras, reviradas. E no canto da sala, vi uma menininha encolhida, de vestido branco, toda suja, tremendo. Ei! Corri até ela. Você tá bem? Como entrou aqui? Ela me olhou, olhos arregalados, sem dizer nada. E apontou, pro teto. Levantei a lanterna. Beluco estava preso no teto,
os pés descalços balançando, como se tivesse acabado de se jogar ali, com uma corda invisível. Mas o rosto estava olhando direto para mim. Soltei a lanterna. Gritei. Quando acendi de novo, não tinha mais ninguém ali. Nem a menina. Nem o palhaço. Na manhã seguinte, tentei contar à chefia. Deram risada. A cabana foi fechada por reformas, mas ninguém mexeu mais ali. Meses depois, vi no jornal local que o parque seria demolido. Fui lá no último dia. A maioria das atrações já tinha virado entulho. Mas a cabana seguia intacta. Sem nenhuma rachadura. Ninguém conseguia derrubá-la. Ouvi dizer que o grupo de demolição desistiu depois que 3 trabalhadores desapareceram no local. Um deles foi encontrado amarrado no palco, com o rosto pintado de palhaço. A tinta não era tinta. Nunca mais voltei. Mas às vezes, quando passo pela região e vejo o terreno vazio, juro que consigo ouvir uma gargalhada fina, vinda de dentro da terra. E lá no fundo, a voz de uma criança. Beluco quer brincar. Todo mundo pensa que parques de diversão fecham quando as luzes apagam. Mas eu sei que alguns lugares simplesmente nunca dormem. Trabalhei por 3 meses como técnico de manutenção no Parque Aurora, um daqueles empreendimentos gigantescos que fizeram fama nos anos 90 e depois caíram em decadência. O lugar fechou após uma série de acidentes, mas mantinha um pequeno time de segurança e manutenção. Diziam que um grupo empresarial ainda sonhava em reabrir tudo. Eu entrei nessa por necessidade, não por gosto. Me colocaram como responsável pela Montanha da Aurora, a maior montanha-russa do parque. Uma estrutura metálica imensa, que cortava o céu com seus trilhos retorcidos e enferrujados. Nos dias de glória, era o brinquedo mais procurado. Mas desde um certo incidente, ela ficou interditada. Os detalhes desse incidente eram vagos. Um carrinho teria parado no meio do trajeto por falha elétrica e alguns passageiros ficaram presos por horas. Mas o boato real era outro. Um garoto se jogou dos trilhos, e o corpo nunca foi encontrado. Os funcionários antigos diziam que a montanha o engoliu. Sinceramente, achei tudo exagero. Até minha segunda semana lá. Comecei a perceber que toda noite chovia exatamente às 3h17 da madrugada. Não era uma garoa comum, era uma chuva fina, insistente, como se alguém chorasse do céu. O curioso é que ela só caía sobre a montanha-russa. O resto do parque seguia seco. Achei que fosse uma falha nas tubulações antigas, mas não havia canos ali. Só trilhos e silêncio. Certa noite, precisei subir até a cabine de controle no topo da montanha para verificar os sensores de freio. O caminho era apertado, com escadas de ferro que tremiam a cada passo. Quando cheguei lá em cima, meu rádio apitou sozinho, mesmo desligado. Você também vai cair. Achei que era alguém me zoando. Mas quando olhei ao redor, vi pegadas molhadas no chão da cabine. Só que eu era o único no parque naquela noite. E aquelas marcas não vinham da escada. Elas apareciam do nada, como se alguém tivesse surgido no ar. Na manhã seguinte, tentei reportar o ocorrido. O supervisor apenas disse: deve ter sido o garoto. Que garoto? Aquele da lenda? Ele assentiu, mas sem rir. Já perdi 3 técnicos na sua função. Um deles deixou o rádio gravando. Sabe o que ouvimos? O quê? Ele olhou fundo nos meus olhos e respondeu: um choro. Um choro que começa longe, e vai ficando mais próximo, até virar um grito. Comecei a deixar gravadores escondidos na montanha. Toda noite captava os mesmos sons, chuva, passos, e um sussurro constante, quase como uma criança contando. 1, 2, 3, já. Como se brincasse de esconde-esconde com os mortos. Na última noite antes de eu pedir demissão, a coisa piorou. A energia caiu às 3h da manhã. Tudo ficou às escuras. Só a montanha da Aurora permaneceu iluminada, com uma luz azulada, como névoa elétrica. Caminhei até a base, e os portões do brinquedo estavam abertos. Os trilhos tremiam.
O carrinho começou a se mover sozinho, subindo lentamente, como se alguém estivesse sentado nele. Subi correndo pelas laterais, tentando entender o que estava acontecendo. E quando cheguei lá em cima, vi uma criança sentada no primeiro banco. Devia ter uns 9 anos. Pele pálida, cabelo grudado de chuva. Olhos escuros como buracos. Você não devia estar aqui, falei, sem saber de onde tirei coragem. Ele virou devagar e respondeu. Eu ainda tô brincando. O carrinho acelerou, sem motor, sem força. Só força de vontade. Acompanhei ele desaparecer nos trilhos. Um estrondo ecoou, mas nenhum som de metal. Era como um grito sufocado, um lamento que se espalhou pelo parque inteiro. A chuva cessou de repente. Quando desci, não havia mais trilho. Só terra batida, como se a montanha nunca tivesse existido. No dia seguinte, fui embora sem aviso. Nunca voltei. Hoje, aquele parque virou um terreno baldio. Mas de vez em quando, moradores dizem que em certas madrugadas, ouvem uma montanha-russa funcionando sozinha, com um único grito de criança no final. E, como eu, eles também não conseguem dormir depois. Quando aceitei o trabalho de inventariar os espaços do parque nocturno, eu não fazia ideia do que estava me metendo. A proposta era simples. Uma consultoria havia comprado o terreno do antigo parque de diversões e precisava catalogar tudo para demolição. Me mandaram lá sozinha, durante a noite, para evitar interferência do público, como se alguém ainda se interessasse por um parque apodrecido e cercado por mato alto. Cheguei por volta das 10 da noite. O segurança do portão nem desceu da guarita, só me entregou uma prancheta e as chaves de acesso. O rádio que me deram mal funcionava, mas tudo bem, era só uma noite. Uma lista de 16 atrações, e pronto. O labirinto de espelhos era o item 7. Ele ficava no fim de uma ruazinha decorada com postes de ferro fundido, todos tortos, como se estivessem cansados de ficar de pé. Quando me aproximei do labirinto, senti aquele ar diferente, parado. Nenhum som de grilo, nada de vento. A lona azul e branca que cobria a entrada ainda estava lá, desbotada e suja, como se sangrasse ferrugem. Entrei com a lanterna apontando para o chão. Os primeiros espelhos estavam rachados, mas alguns ainda refletiam bem. Comecei a marcar itens da lista: estrutura de vidro em bom estado, 40%, grau de acesso, limitado. Só que à medida que me aprofundava, comecei a perceber uma coisa estranha: meus reflexos não estavam sincronizados. Eu mexi a mão, e o reflexo mexia um segundo depois. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Continuei andando. Mais à frente, vi uma figura no espelho. Um vulto parado na curva do labirinto. Quando virei a lanterna na direção, nada. Olhei de volta, ainda estava lá, parado me encarando. Só então percebi que não era um reflexo meu. Era alguém atrás do vidro. Corri até a curva, mas não havia ninguém. Somente espelhos, paredes falsas e cheiro de mofo. Resolvi sair e pular aquele item da lista. Mas o caminho de volta simplesmente desapareceu. As passagens pareciam ter mudado. Tudo me levava mais fundo. Os espelhos começaram a me mostrar versões deformadas de mim mesma. Em um deles, meus olhos estavam pretos. Em outro, minha boca estava costurada. Comecei a andar mais rápido. A lanterna falhou. Liguei o rádio, mas tudo que ouvi foi um sussurro, fraco, quase infantil. Agora você é minha. Senti uma presença às minhas costas. Virei, e lá estava ela. A menina. Vestido branco, olhos vazios. Os cabelos caíam em cortinas úmidas sobre o rosto. Não havia reflexo dela no espelho ao lado, apenas eu, ofegante, com o olhar cheio de pânico. Ela levantou a mão e apontou para mim. Todos os espelhos ao redor estouraram ao mesmo tempo, jogando cacos e estilhaços para todos os lados. Não me cortaram. Mas me cercaram. Cada estilhaço mostrava uma versão minha diferente, todas presas, gritando, como se vivessem ali dentro. A menina sussurrou outra vez. Agora você vai ver como é ficar preso no reflexo.
Fechei os olhos. Comecei a rezar. Chorei. E num piscar, acordei sentada do lado de fora do labirinto, com a prancheta em mãos. O relógio marcava 5h43 da manhã. Corri até o carro. Liguei o motor sem olhar para trás. Joguei a prancheta no banco do passageiro. Mas antes de sair, um último detalhe me congelou. No retrovisor, o reflexo que olhava para mim não era o meu. Era o dela. Desde então, evito espelhos. Todos. Nem celular eu uso mais para selfies. Porque às vezes, só às vezes, eu os vejo. Os outros meus. Tentando escapar. E sei que, mais cedo ou mais tarde, um deles vai conseguir sair. Meu nome é Vitor, e eu juro por tudo que me é mais sagrado que o que vou contar aconteceu comigo. Na época, eu tinha 11 anos. Minha mãe trabalhava como zeladora de um parque de diversões que já estava para ser desativado. Era o Parque Maravilha, um lugar velho e em decadência, mas que tinha sido muito famoso nos anos 80. Eu costumava acompanhá-la durante as manhãs dos fins de semana, quando ela limpava os espaços vazios e eu ficava perambulando entre os brinquedos enferrujados. Certo dia, encontrei algo que nunca tinha visto antes, um carrinho de algodão doce abandonado entre duas barracas de jogos. Era estranho, porque ninguém vendia mais nada por lá há anos. Ainda assim, o carrinho estava ali, limpo, com a cobertura de vidro impecável, e havia um saco de algodão doce rosa pendurado, fresquinho, como se tivesse sido feito minutos antes. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Estava curioso, e faminto. Peguei o saco. Foi só dar a primeira mordida que tudo ao meu redor pareceu mudar. O parque, que antes era silencioso e triste, ficou vivo. As luzes das atrações começaram a piscar. A música ambiente tocava bem fraquinha, aquela melodia repetitiva de carrossel. O vento carregava risos. Risos infantis. Mas não havia ninguém ali. Só eu. E o homem do algodão doce. Ele apareceu do nada. Alto, magro, vestindo um paletó rosa puído, gravata borboleta e uma cartola desbotada. O rosto parecia de cera, o sorriso congelado, olhos miúdos, escuros. Ele caminhava devagar na minha direção. Gosta de doce? Ele perguntou com uma voz suave demais, quase cantada. Sim, respondi, sem conseguir tirar os olhos dele. Então volta amanhã. Amanhã tem mais. Muito mais. No dia seguinte, voltei. E lá estava ele de novo, o carrinho no mesmo lugar. Dessa vez, trouxe 2 sacos, um para mim, outro para minha mãe. Mas quando fui entregar a ela, ela se recusou. Quem te deu isso, Vitor? O homem que vende algodão doce. Que homem, menino? Esse parque tá abandonado há anos. Ela disse, olhando para mim com medo que eu não entendi na hora. Tentei mostrar o carrinho. Mas ele não estava mais lá. Naquela noite, tive um pesadelo horrível. Estava dentro do parque, mas tudo era escuro. Eu corria por entre os brinquedos, ouvindo o som de uma roda gigante girando sozinha, lenta, como se algo muito pesado estivesse preso nela. O céu estava vermelho. E, atrás de mim, o som de passos, e o chiado do açúcar rodando no metal. Acordei com gosto doce na boca e a língua toda cor-de-rosa. Mas eu não tinha comido nada. Nas semanas seguintes, comecei a mudar. Fiquei mais quieto. Meus dentes começaram a doer. Meus olhos começaram a enxergar coisas que ninguém mais via. Eu via crianças, muitas delas. Todas com roupas antigas, rostos pálidos. Elas estavam sempre ao redor do parque, encostadas nos brinquedos. E todas seguravam um algodão doce na mão, intocado, como se estivessem presas naquele momento para sempre. Na última vez que vi o homem, ele me chamou. Hoje é seu dia, Vitor. Dia do quê? Da sua doçura eterna. Venha comigo. Seus amigos estão esperando. Atrás dele, a roda gigante girava sozinha. E nas cadeiras, estavam as crianças.
Todas. Elas me olhavam com olhos opacos, e sorriam sem mexer os rostos. Tentei correr, mas minhas pernas estavam coladas ao chão. Aquele cheiro doce me envolvia, como uma fumaça de açúcar queimado. Comecei a desmaiar. Tudo ficou rosa, como uma névoa de algodão. Quando acordei, estava deitado dentro do carrossel. Minha mãe gritava meu nome, desesperada. Segundo ela, fiquei desaparecido por 3 dias. Nunca mais voltamos ao parque. Ele foi demolido pouco tempo depois. Mas até hoje, de vez em quando passo por certos lugares da cidade, eu sinto aquele cheiro. Aquele cheiro doce e sufocante, e vejo o vulto de um homem magro com cartola, parado ao lado de uma banca de doces que ninguém mais parece notar. Uma vez, em frente a uma escola, vi uma criança segurando um algodão doce igual ao que ele me dava. Perguntei onde ela tinha conseguido. Foi o moço rosa, ela respondeu. Que moço? O do sorrisão. Eu só balancei a cabeça e fui embora. Mas sei que um dia ele vai voltar. Porque ele sempre volta. E sempre quer mais uma criança doce. Eu me chamo Diego, e até hoje ninguém acredita no que aconteceu comigo naquele verão em que eu visitei o Parque Monte Encanto. Talvez porque o parque nem exista mais. Talvez porque nem eu consiga explicar o que realmente foi aquilo. Mas se você chegou até aqui, escuta com atenção. Porque tem brinquedo que é melhor deixar desligado para sempre. Era um parque itinerante, que montaram às pressas no terreno baldio perto da rodoviária. Lembro que eu tinha 15 anos, e fui com meu irmão mais novo, o Mateus. Ele estava com 10 e era doido com carrossel, roda gigante, essas coisas. O parque tinha cara de velho, com tudo meio capenga, enferrujado, luzes piscando sem ritmo. Mas mesmo assim, a criançada da cidade estava em peso lá, encantada. Tinha cheiro de pipoca velha e diesel. O que me chamou a atenção foi um brinquedo nos fundos, meio escondido atrás das barracas de tiro ao alvo. Era uma espécie de cabine redonda, com bancos giratórios presos por correntes e uma estrutura em forma de torre central. Parecia uma mistura de chapéu mexicano com elevador. Mas o curioso é que ninguém estava na fila. Nem o operador. Nem luzes. Só ele ali, parado. Na placa enferrujada, o nome. Viramundo. E embaixo, somente para quem precisa lembrar. Vamos nesse, Di. O Mateus pediu, puxando meu braço. Tá maluco? Nem tem ninguém operando isso. É só apertar o botão, olha ali. Ele correu até um painel enferrujado, com um único botão vermelho com a palavra iniciar gravada em baixo relevo. Deixa de ser doido, Mateus. Esse troço nem deve funcionar mais. Aposto que funciona. Antes que eu pudesse impedir, ele apertou o botão. A máquina fez um barulho horrível de ferro rangendo. As correntes estremeceram. Os bancos começaram a se levantar devagar. Luzes antigas piscaram, uma música distorcida começou a tocar. Era uma melodia conhecida. Mas parecia invertida, como uma cantiga infantil tocada ao contrário. Olha isso! Funcionou! O Mateus gritou, empolgado, pulando num dos assentos. Eu devia ter tirado ele dali. Eu devia ter gritado. Mas algo me impediu. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Meus pés ficaram presos ao chão. E então, a máquina ligou completamente. Os bancos subiram, girando cada vez mais rápido. A música ficou mais aguda, mais insuportável. E o Mateus começou a gritar. Mas não eram gritos de alegria. Eram gritos de pavor. Ele tá aqui dentro. Quem, Mateus? Desce dessa porcaria. O brinquedo girava tão rápido que a estrutura tremia. A cabine parecia se esticar, como se não seguisse mais as leis da física. As luzes giravam em volta, e o mundo ficou embaçado. Vi sombras se movendo nos bancos vazios. Formas humanas que não estavam ali antes. Vi crianças. Do mesmo tamanho do meu irmão, sentadas, mas com os rostos borrados,
os olhos fundos, os corpos rígidos como bonecos de pano encharcados. E então, vi ele. No assento central, onde deveria ficar o operador, estava um homem. Vestia um uniforme de parque dos anos 60, com um bigode fino e um sorriso costurado na cara. Mas os olhos eram 2 buracos negros. Ele apenas acenava com uma mão enluvada, olhando direto para mim. Lembra de mim, Diego? Ele perguntou. A voz veio de dentro da minha cabeça. Você me deixou aqui, naquela noite, quando eu ainda era só um dos muitos esquecidos. Eu gritei. Corri até o painel. Apertei o botão vermelho de novo. Nada. Apertei com força. Socava o painel. Nada fazia o brinquedo parar. E então, tudo ficou em silêncio. O vira-mundo desligou sozinho. Os bancos desceram lentamente. A melodia cessou. O Mateus estava sentado, mudo, tremendo, com os olhos abertos e fixos em algo que eu não podia ver. Tentei tirá-lo dali, mas ele não se movia. Parecia ausente. Demorou dias até ele voltar a falar. Quando finalmente conseguiu, a única coisa que dizia era: eles me mostraram. O que mostraram, Mateus? O que você esqueceu? O que você deixou para trás? Eu não entendia. Até que minha mãe, depois de semanas, desabou. Ela contou que quando eu era pequeno, eu tinha um irmão gêmeo. O nome dele era Rafael. Ele morreu num parque de diversões. Tinha sumido durante uma visita escolar. Nunca encontraram o corpo. Disseram que ele devia ter se perdido no mato, perto do lago. Mas eu o tinha esquecido. Como se alguém tivesse arrancado essa memória da minha cabeça. Agora eu lembro. E o Mateus também lembra. Só que desde aquele dia, ele não sorri mais. Ele não vai mais a parques. E quando ouve música de carrossel, ele chora. O vira-mundo foi desmontado 2 dias depois. O parque deixou a cidade. Nunca mais achei registros dele em lugar nenhum. Mas eu sei o que vi. E sei que aquele brinquedo não foi feito para divertir ninguém. Ele foi feito para lembrar. Para cobrar. E tem muitos outros esquecidos por aí, esperando que alguém aperte o botão vermelho. Me chamo Vanessa, e o que eu vou contar não é fácil de dizer em voz alta. Sempre tive um tipo estranho de fascínio por parques de diversões. Não pelos brinquedos grandes, roda gigante e montanha-russa, mas pelas coisas menores. As barracas de pescaria, os jogos de argola, as máquinas de pelúcia. Sempre achei que era ali que morava a verdadeira magia. E talvez eu estivesse certa. Mas não da forma que eu imaginava. Foi no verão de 2009 que aquele parque apareceu no bairro onde cresci, no terreno baldio entre os conjuntos habitacionais. Nada demais à primeira vista. Sombrinhas coloridas, 1 ou 2 tendas de comida, brinquedos rodando com seus motores velhos. Mas havia uma barraca no fundo, coberta por um toldo preto e listras vermelhas, com uma placa de neon que piscava errático. Escolha sua sorte. Dentro havia só uma máquina de garra. Aquelas comuns com bichinhos de pelúcia e um joystick. Mas essa era diferente. Os bichinhos não pareciam normais. Eram costurados à mão com feições distorcidas. Alguns tinham 3 olhos, outros não tinham rosto algum. E no fundo do vidro tinha uma figura sentada, imóvel, como se observasse cada tentativa. Um boneco esquelético de cartola com dentes pintados num sorriso largo. Não havia atendente. Nenhuma moeda. Só uma ficha de madeira sobre o vidro da máquina com a palavra: use-me. Eu devia ter ido embora. Mas a curiosidade me venceu. Peguei a ficha e a inseri no local indicado. A máquina zumbiu, a garra desceu. Mordi o lábio, concentrada. Mirei num dos bichos mais feios, um porquinho com olhos humanos. Mas a garra passou direto, e agarrou sozinha um ursinho preto com costuras vermelhas no peito. Ela ergueu o prêmio e o deixou cair na abertura. E então tudo escureceu. As luzes do parque piscavam, como se tivesse havido uma queda de energia. Olhei ao redor. Tudo estava parado. As pessoas congeladas no tempo. Um pai empurrava o filho no carrossel, suspensos no ar. Um casal se beijava imóvel como fotografia. O ar ficou denso. E do fundo da barraca a figura esquelética se levantou. A garra escolheu Vanessa. A voz veio de todos os lados. Baixa.
arranhada. O quê? O que significa isso? Perguntei, trêmula. Agora é com você. O ursinho caiu na minha mão. Estava quente como se tivesse saído do forno. E pulsava levemente. Como se tivesse um coração. Leve-o com você, a voz ordenou. Cuide bem dele. Ele vai cuidar de você por 7 noites. Saí da barraca em transe. O parque voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Mas na mesma noite, os pesadelos começaram. Sonhei que estava presa dentro da máquina de garra. Acima de mim, braços mecânicos giravam, descendo devagar. As garras tocavam meu rosto, pescoço, barriga. Eu gritava, mas a figura esquelética apenas sorria, observando. Quando acordei, o ursinho estava na minha cama, com as costuras mais soltas, e uma lágrima vermelha costurada no rosto. As noites seguintes foram piores. O ursinho mudava de lugar. Um dia estava na cozinha, outro no banheiro. Sempre me olhando. Na terceira noite, ouvi um sussurro saindo de dentro dele. Um para cada erro. Um para cada queda. Acordei com arranhões nas pernas. E o brinquedo estava deitado sobre meu peito, imóvel. Na quinta noite, meu vizinho do andar de cima foi encontrado morto. Tinha o mesmo olhar do porquinho da máquina. Os olhos humanos, costurados num corpo mole. Na sexta, minha mãe começou a agir estranho. Ela dizia frases desconexas, olhava pro nada. Quando tentei tirar o ursinho da casa, ele simplesmente voltava sozinho, por mais longe que eu o jogasse. Na última noite, tudo ficou claro. O boneco me contou, com voz fina e feminina. A garra escolhe quem tem contas a pagar. 7 noites, 7 pecados. Você roubou, mentiu, traiu, omitiu. Abandonou, negou, escondeu. Agora é sua vez. Eu gritei. Quebrei o ursinho com uma faca. Rasguei costura por costura. Dentro dele havia um dente humano. E um bilhete. Você só jogou porque queria. Agora só para quando outra mão aceitar o desafio. Queimei os restos do boneco. Saí da cidade no dia seguinte. Nunca mais voltei. Mas às vezes sonho com a máquina. Com a ficha de madeira. Com os bichos distorcidos, e uma nova figura observando do fundo do vidro. E o pior, na última feira de rua que passou perto do bairro onde moro hoje, havia uma barraca nova. Todo preto, listras vermelhas. Placa piscando errático. Escolha sua sorte. Meu nome é Rafael, e eu já fui operador de brinquedos num parque itinerante. Desses que viajam de cidade em cidade com cheiro de algodão doce e ferrugem. Trabalhei por quase 2 anos num brinquedo chamado O Voo do Abismo, uma montanha-russa antiga, de trilhos que pareciam ter sido soldados às pressas e pintura desbotada. Os vagões eram vermelhos, com a pintura descascada, e a trava de segurança sempre dava problema. A maioria dos funcionários dizia para não me preocupar, que era só estética, que a montanha-russa era a raiz. Mas eu sentia que tinha algo errado. Só que a coisa toda só começou a ficar estranha quando o parque foi instalado numa cidadezinha no interior do Paraná. Um lugar pequeno, nublado, com gente que nos olhava torto. Na primeira noite aberta ao público, o brinquedo travou no topo da descida principal. Os trilhos gemeram como se estivessem se partindo. Mas quando fui ver o painel de controle, ele marcava rotações extras. Como se o carrinho tivesse feito 2 ou 3 voltas a mais do que deveria. Isso seria impossível. Eu mesmo tinha acionado o freio. Chamei o técnico. Ele abriu o painel e disse: "Isso aqui tá zerado. Não tem registro de nada. Você que tá cansado demais, cara." No fundo, eu sabia que não era cansaço. Na segunda noite, uma menina desceu do carrinho pálida, tremendo. Ele me mostrou, ela murmurou. "Quem?" Perguntei. "O que vive lá embaixo dos trilhos. O homem que nunca sai. Ele tem a voz de metal arrastando." Depois disso, ela saiu correndo e vomitou atrás da barraca de tiro ao alvo. No terceiro dia, o pesadelo começou de verdade. Era por volta das 23 horas, quando o parque já estava fechando. Um grupo de adolescentes pediu para dar uma última volta. Aceitei, por baixo dos panos. 4 meninos entraram. Travei o carrinho manualmente. Tudo parecia normal, até que os trilhos começaram a se mover sozinhos. O painel piscava como se tivesse curto-circuito. A alavanca não respondia. Os carrinhos deram uma volta. 2. 3. 4.
E só pararam na 7ª. Quando desceram, 3 garotos estavam transtornados, chorando. O quarto, simplesmente não estava mais lá. Desaparecido. Sem nenhum registro de ter saltado. Sem ninguém ter visto nada. Nem os amigos conseguiam falar o nome dele. Era como se nunca tivesse existido. Chamamos a polícia. Suspenderam o brinquedo. Mas nada foi encontrado. Naquela noite, dormi no trailer ao lado do parque. E sonhei com os trilhos. Sonhei que eu mesmo era puxado por ganchos, arrastado por túneis de aço que não tinham fim. Lá no fundo, havia uma sombra, encapuzada, com olhos como faróis apagados. Os trilhos que não param. Só levam os esquecidos. Os que ninguém mais nomeia. Acordei suando. E ouvi um som metálico lá fora. Corri até a montanha-russa. Os trilhos estavam ligados. Sozinhos. Sem luz, sem painel, sem eletricidade. Só o barulho dos vagões andando no escuro. Fui até o painel. E vi que a alavanca estava na posição off. Mas os trilhos se moviam mesmo assim. Como se estivessem sendo puxados por dentro da terra. Na manhã seguinte, quis ir embora. Mas o dono do parque disse: "Você assinou o contrato para essa temporada. E ninguém mais sabe operar aquele brinquedo." Tentei fugir no 3º dia. Mas quando cheguei na estrada, os pneus do meu carro estavam furados. Todos. Como se algo tivesse cravado garras de ferro neles. Voltei. E naquela noite, mais um grupo entrou escondido na montanha-russa. E mais um desapareceu. Desde então, virou um padrão. Um por semana. Sempre um que ninguém notava. Ninguém importante. Ninguém com gente procurando. A polícia investigava, mas nunca achava nada. Hoje, 10 anos depois, eu não trabalho mais lá. Mas às vezes, escuto os trilhos, mesmo à distância. Um som metálico, repetitivo. Como se algo quisesse continuar andando. Um dia, eu também vou sumir, eu sei. Porque mesmo longe daquele lugar, às vezes acordo no meio da noite com marcas de trava no peito, como se tivesse acabado de descer de um carrinho que não parou. E o pior? O brinquedo foi vendido. Reformado. Está em algum outro parque agora. Esperando. Esperando mais um nome que ninguém vai lembrar.